Eu quero convidar aqui os avós presentes e também os sobrinhos e também os tios, né? Os avós e também os tios e tias, né? Se posicionar aqui ao lado. Nós não fazemos batismo de crianças porque a criança precisa de um entendimento, um arrependimento para dedicar sua vida a Cristo. Mas nós dedicamos as crianças confiados na educação dos pais, que os pais possam, assim, realmente tomar à frente esse trabalho. E eu quero deixar aqui um verso que eu gosto muito, em Salmo 144, e no verso 12, vocês vão associar o Salmo 144 ao Apocalipse 7, que fala sobre o assinalamento dos 144 mil. E também Apocalipse 12, que fala da mulher vestida de sol, que tinha sobre a sua cabeça 12 estrelas. E o que isso tem a ver com este verso? Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios. Amém? Nós não encontramos na palavra de Deus trazer filhas para serem apresentadas. Sempre são filhos, sempre são os homens, porque isso tem um significado muito importante, que é justamente a liderança sacerdotal. Ela sempre foi dada ao homem, né? E por conta disso, era sempre apresentado o filho, né, como líder, aquele que haveria de levar avante a família. Mas o que nós encontramos para as meninas, né? Nós vamos ver que depois da libertação do povo de Israel, ali no Êxodo, a primeira se manifestar foi uma mulher, e foi Miriam, e ela era profetisa. E os profetas e profetisas, eles precisavam de ser ungidos, eram ungidos por Deus. E aqui nesse verso diz que os meninos são como plantas viçosas. E as meninas, como o quê? Como o quê? Quer colocar aqui? Eu quero ler de novo. E nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Quem é comparado com pedra angular na Bíblia? Jesus. E as mulheres, se o homem é a cabeça, as mulheres são o pescoço. Elas que conduzem, elas que recebem o poder, a força da pressão, a força da sociedade, passa pela mão das mulheres. Todos os grandes homens aqui do mundo tiveram que passar pela educação, pelo carinho, pelo amor da mulher. Isso é maravilhoso. E Deus não faz essa distinção quando Ele quer usar seus filhos. Ele não separa homem de mulher. Ele usa todos. E aqui, Jaqueline e Fábio, vocês têm uma responsabilidade muito grande com a Paola. E eu quero ler o último verso que está em Atos, no capítulo 2. Atentem bem para essa profecia. Atos capítulo 2 e no verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos
e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém? Amém. O que vocês notaram aqui? Homem e mulher. Quando diz que receberão do Espírito, geralmente nós falamos na Bíblia que foi ungido, e a gente sempre pensa no óleo, né? Físico, mas aquele óleo era símbolo do Espírito Santo. E a unção é realmente o batismo com o Espírito Santo. É o recebimento do Espírito Santo para uma missão. E nesta manhã, a Paola será ungida pelo Espírito Santo. Amém. Nesta manhã ela vai receber a graça do céu para cumprir a sua missão. E eu quero perguntar aqui ao pai, ao Fábio: está você disposto, Fábio, a dedicar sua vida, a dedicar toda a sua força, todo o seu carinho na educação da Paola, para que ela possa ser a serva do Senhor, para que ela possa realmente cumprir o propósito pela qual veio ao mundo, e quando Jesus voltar, você poder dizer: eis-me aqui, Senhor, com o rebanho que tu me confiaste? Com certeza. Amém. E eu quero perguntar agora à mãe. Aqui eu tenho muito carinho, a gente tem uma pessoa muito grande, faz parte da nossa família, né? Está no nosso coração, a Jaqueline. Eu não sei se eles escolheram Paola devido à derivação do seu nome, que é de Paulo, né? Paula de Paulo, que foi um grande missionário, mas ela tem um significado muito importante também